Boa noite. Meu nome é Honey Crawford, sou professora do Departamento de Inglês. Eu tenho o grande prazer de apresentar nossa colega e a ilustre convidada desta noite, professora Jamila Ribeiro. Bate palma para ela, por favor. Em nome do Espaços de Culturas, queremos recebê-los no segundo evento organizado por Jamila Ribeiro, professora visitante pela Cátedra Andrés Bello de Culturas e Civilizações Latino-Americanas. Agradecemos ao Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos pelo apoio à residência de professora Ribeiro na NYU. Antes de começar, o Espaço de Culturas da Universidade de Nova York reconhece com respeito a nação Lenape, cujas terras tradicionais a NYU agora ocupa. Reconhecemos o significado destes territórios para as nações Lenape do passado e do presente. Mesmo enquanto trabalhamos para aumentar a consciência histórica da exclusão e apagamento indígena, reconhecemos o efeito desse legado nas instituições educacionais na NYU e em todo o hemisfério. Estamos comprometidos em trabalhar revelando a história e os mundos de vida indígenas com inclusão de vozes e participação indígenas em aliança com criadores e comunidades indígenas em todas as Américas. Inaugurada oficialmente em dezembro de 2001 no KJCC da NYU, a Cátedra Andrés Bello em Culturas e Civilizações Latino-Americanas homenageia o humanista, poeta, estudioso, diplomata e intelectual público venezuelano Andrés Bello. Ensaísta, historiador e estudioso linguístico e jurídico, Bello escreveu poesia, história, obras jurídicas e foi um notável estudioso da língua espanhola. Como filólogo, ele compilou uma das mais importantes gramáticas modernas espanholas para as Américas. Andrés Bello também é lembrado como o fundador da Universidade do Chile e um grande promulgador do Código Civil do Chile. Enquanto está na NYU, a professora Ribeiro está oferecendo um seminário de pós-graduação sobre feminismos do Sul e conduzirá mais 2 eventos públicos, uma conversa no dia 29 de outubro, intitulada Episteme Feministológias e o Sul Global, com Linda Alcoff, apresentado por Gabriela Basterra, da NYU, e uma conversa com Nadia Yala Kisukidi no dia 3 de dezembro, na Maison Francês. O programa desta noite é uma conversa especial entre Selma de Aldinha, do Brasil, Alessandra Devushki, do Brasil e Canadá, que farão cada uma breve apresentação, seguida de uma conversa moderada pela professora Jamila Ribeiro, que será seguida por um breve período de perguntas do público. E que honra é! É uma honra mesmo ter essas 3 vozes que representam o nexo entre a teoria e a prática social aqui em conversa com a gente. Selma dos Santos de Aldina é uma mulher quilombola de Angelim III, no território Sapé do Norte Espírito Santo. Ela faz parte de diversas organizações da sociedade civil comprometidas com luta quilombola e com o combate mais amplo ao racismo, como a Coalizão Negra por Direitos, a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas e do Espírito Santo, e o Coletivo de Mulheres da Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Rurais Negras Quilombolas, onde atualmente atua como secretária executiva.
Ela é organizadora do livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Resistência Feminina Negra. Alessandra Devushki está ativamente engajada em diversos movimentos sociais no Brasil e no Canadá, particularmente nas áreas de justiça social e climática, bem como a igualdade racial e gênero. Ela é advogada licenciada no Brasil, com doutorado em Direito Econômico e Financeiro e mestrado em Direito Político-Econômico. Ela também é uma autora com vários artigos e livros publicados, incluindo seu trabalho mais recente, Colorismo, lançado no Brasil em 2021, e sua edição francesa do Colorismo, lançado em 2023. Em 2024, ela foi eleita para um mandato de 3 anos no Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas como especialista. E a Jamila Ribeiro, a professora Jamila Ribeiro, é formada em Filosofia e Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo. Sua produção acadêmica inclui Lugar de Fala de 2019, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de 2018, Breve Guia Antirracista, de 2019, que recebeu o Prêmio Jabuti, de 2020, na categoria Ciências Humanas, e, por fim, Cartas para Minha Avó, de 2021. Como jornalista, ela publicou em diversos veículos de prestígio no Brasil, incluindo a Folha de São Paulo. Criou o projeto editorial Feminismos Plurais, que visa levar discussões acessíveis do pensamento crítico a ainda mais leitores e recebe inúmeros elogios e reconhecimentos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, incluindo homenagens da Acadêmica Paulista de Letras, a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Diálogo Interamericano na sede da Organização dos Estados Americanos. Junta-se a mim para dar as boas-vindas às nossas palestrantes e, após a conversa, teremos uma recepção no Atrium. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas presentes. Quero agradecer aqui o King Juan, o centro, na pessoa da professora Jordana, pela organização do evento. E também a CLACS, né, o Centro de Estudos Latinos-Americanos, na pessoa do professor Dylan, e a todos e todas vocês pela presença. Hoje nós temos a grande alegria de receber duas mulheres muito importantes no Brasil, que têm feito um trabalho fundamental na discussão feminista e negra. São duas pensadoras fundamentais e que eu tenho muita alegria de estar aqui com a gente hoje. Estou vendo aqui a carinha das estudantes, da turma, estou feliz, vieram. Para a gente poder conhecer mais do Brasil, e por isso que essa noite é em português brasileiro, como uma mulher brasileira, tantas produções que nós temos dessas autoras, que merecem, inclusive, tradução para o inglês, para que as pessoas conheçam. Mas é fundamental que hoje a gente esteja aqui falando em português brasileiro, marcando esse lugar de pensadoras do sul do mundo, que estamos na América do Sul, no único país em que se fala português. Então, é o grande exercício também dessa troca que nós fazemos nessa noite. Então, é uma honra imensa ter vocês aqui, que eu chamo de minhas irmãs, que com certeza vai contribuir muito para nossas aulas. Na aula que vem, vamos discutir bastante sobre tudo o que elas vão apresentar aqui para a gente. Então, é uma honra imensa de chamar aqui para apresentar o seu trabalho sobre mulheres quilombolas, a grande Selma Dealdina. Boa noite. Boa noite. Bom, quero primeiro agradecer a ancestralidade, porque só ela que explica essa noite de hoje.
Não quero começar chorando, mas não tem como. Dizer para minha mãe que não está mais nesse plano, que não está mais viva, que eu estou em Nova York. Pode parecer alguma coisa boba, mas para uma mulher quilombola, negra, brasileira, que não tem doutorado, que não tem mestrado, que não fala inglês, tá aqui hoje falando é muito importante. Não represento só a voz da minha comunidade, mas todo um povo que a gente vai falar um pouco mais ali. Mas eu quero iniciar aqui agradecendo a universidade. Eu tentei, junto com a Nicole, pronunciar, mas a gente deixou para lá, né, Nicole? E quero agradecer a professora Jordana, quero agradecer Luísa, quero agradecer Marina, pelo carinho que tiveram nos e-mails. Quero agradecer imensamente o Breno, pelo carinho. E eu não teria como, não estaria aqui se não fosse ela, Djamila Ribeiro, a quem eu peço uma salva de palmas, a quem eu faço referência, pedindo para que os orixás continuem abençoando e voando, dando voos cada vez mais altos para Djamila. Quero agradecer a tradução, muito obrigada, e agradecer a cada um e a cada uma de vocês que tirou esse tempinho para vir conversar com a gente. E para os brasileiros, eu conheci uma artista plástica, acho que é Sabrina o nome dela, ali no banheiro. Ela é gaúcha e ela foge daqui por causa do frio. E agradecer, eu estou vendo o Lula ali presente na camisa do companheiro. Então, a pessoa quer o Lula. E quero agradecer imensamente a cada uma de vocês. Bom, eu quero falar um pouco das comunidades quilombolas e da importância da luta das mulheres quilombolas, numa coleção que a Djamila organiza, que a maioria são de mulheres, né? As vozes dessas mulheres. Um país que demorou mais de 60 anos para reconhecer Carolina Maria de Jesus. Então, é muito importante para nós, mulheres. Eu vou tentar ser breve aqui para a gente poder respeitar a questão do tempo, mas a gente começa a apresentação Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a CONAC, que é o movimento que represento. E a gente começa com esses dois artigos, que é o que baseiam a luta. O artigo 68, que reconhece na Constituição Federal nós, como comunidades quilombolas, né, a gente tem direito à propriedade definitiva. Mas esse artigo ele é muito amplo. Então, veio o decreto 4887, de 20 de novembro de 2003, onde ele distribui as responsabilidades para fazer com que esse decreto funcione. A CONAC, que é esse movimento aí que tem a bandeira vermelha, ele é um movimento que vai completar, tem 28 anos de luta, e é um movimento que luta pela identidade, mas, acima de tudo, pelos territórios quilombolas, que são os territórios ancestralmente ocupados por nós, negros e negras. O Brasil ele não é urbano e vira rural, ele é rural e se torna urbano. Né? E nesse compasso, as comunidades quilombolas não ficaram paradas no tempo. O que acontece? Estava até falando com a Nicole mais cedo. O Brasil não conhece a história do seu país. Então, é muito comum a gente ainda ter um pouco de... não saber um pouco do que são os quilombos. Então, se a gente jogar no Google, quilombos vai dar espaço de negros fugidos.
Mas para o nosso povo, naquela época, a fuga era o sinal de resistência àquele processo de escravidão, escravização, que era no qual nossos corpos eram submetidos. O Quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, que fica no estado de Alagoas, é o mais famoso quilombo. Mas tiveram tantos outros quilombos, inclusive de Quaritité, que fica em Ilhabela, em Cuiabá, que foi liderado por Teresa de Benguela. E tantos outros quilombos que são liderados por mulheres. Nesses espaços, que a gente chama de quilombo, podia dizer que essa sala aqui hoje é um quilombo. Nós estamos aquilombando, né, a universidade. Esse é um espaço muito importante, porque a gente faz a reprodução do saber. É um território de ancestralidade, a manutenção da cultura afro-brasileira, espaço de luta coletiva e, para nós, acima de tudo, terra não é mercadoria. Porque essas terras estão sob o nosso povo, ou na tentativa do nosso povo permanecer há muitas décadas. E por que não séculos? E a gente faz a salvaguarda dos recursos naturais. Então, a gente respeita a natureza, a gente convive com a natureza e a gente preserva o meio ambiente. A CONAC, que é esse movimento que tenta aí fazer com que essa luta continue viva, ela nasceu em 12 de maio de 1996. A gente chama CONAC no feminino porque é uma coordenação, né? Então, ela nasceu nesse quilombo, que chama Rio das Rãs, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, fica em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, que agora o IBGE confirma que é o estado mais negro do Brasil. E Salvador é a capital com o maior número de pessoas declaradas quilombolas. Nós realizamos 5 encontros nacionais e 2 encontros nacionais de mulheres quilombolas. A CONAC está presente em 24 estados. Eu botei os 2 pontos, esqueci de citar os estados, desculpa. Mas no Brasil, são 27 estados e 3 a gente não tem informação que tenha quilombo. É Acre, Brasília e Roraima ou Roraima, porque tem aí o jeito que eles gostam de que a gente pronuncie a forma certa. Então, esses 3 estados não têm. Todos os demais estados têm, sendo que Bahia, Maranhão, Pará e Minas Gerais são os estados com maior número de comunidades quilombolas. Estamos em todos os biomas brasileiros e a CONAC ela tem 104 coordenadores e coordenadoras, onde 60% da coordenação é de mulheres. Estou falando muito rápido, tradução? Ok. A gente faz a discussão dos quilombos rurais e urbanos, porque os quilombos urbanos também estão nos grandes centros. Nós somos mais de 6 mil quilombos no Brasil, e tem um coordenador nosso, que é o Ivo Fonseca, que diz que nós somos mais de 10 mil, né, que a gente não conseguiu chegar em todos. Somos mais de 1.300.000 pessoas, estamos em 1.696 municípios, e o Nordeste tem 60% dos quilombos no Brasil. Aí está aqui, Bahia, Maranhão, Minas são os estados que mais têm quilombos, somados Bahia e Maranhão, que estão no Nordeste, mas Pernambuco, Piauí lideram aí os estados com maior número de quilombos. E 30% dos quilombos estão na Amazônia Legal, ou seja, a Amazônia também é quilombola. A nossa luta é pelo território, né? Então, só que o Estado brasileiro procura formas legais de impedir com que a gente continue nos nossos territórios. Todas as formas de burocracia são coisas legalizadas. Então, a gente tem a certidão da Fundação Cultural Palmares, que eu brinco dizendo que é a carta de alforria moderna. A gente só existe para o Estado brasileiro depois que a gente tem essa certidão, embora existindo muitos anos naqueles territórios. Na Fundação Cultural Palmares, nós temos mais de 3 mil quilombos que são certificados. Aí, agora que a matemática começa a ficar complicada no Brasil. Os títulos são 161 títulos dados pelos institutos de terras estaduais do Pará, Maranhão
e do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o órgão que titula esses territórios. Então, são mais de 6 mil, menos 3 mil que são certificados e 161 que são titulados. E mais nós temos mais de 1.700 processos parados no INCRA, que não vai nem para frente nem para trás. E nas contas feitas, nós vamos demorar 2.000 anos para titular só esses 1.700 que estão parados no INCRA, fora os outros quase 4.000 que não estão aqui. E isso tem um peso, né, que é essa foto de Dona Bernadette, Maria Bernadette Moreira Pacífico, a liderança quilombola, que foi assassinada com 25 tiros deles, 15 no rosto, porque fazia a luta pelo seu território. A gente, no Brasil, a gente pega a luta, ela vai ameaçando as pessoas, amedrontando e fazendo com que as pessoas temem, inclusive, a sua própria segurança e sua própria vida. Então, a Bernadette é só uma das mais de centenas de lideranças assassinadas. Inclusive, há uma semana atrás, nós tivemos o seu Brito sendo assassinado na porta de casa. Quando abriu a porta, foi chamado, ele abriu e levou 5 tiros. No estado da Bahia, que é o estado perigosíssimo para as lideranças quilombolas, indígenas e outras. Bom, o coletivo de mulheres da CONAC, a gente tem uma frase que é: quando uma mulher quilombola tomba, o quilombo se levanta com ela. Essa frase, ela representa obrigada, Alessandra, esse coletivo, que foi criado em 2013. A gente criou ele muito na questão de um GT para pensar o primeiro encontro das mulheres quilombolas, que aconteceu de 13 a 15 de maio, em 2014, em Brasília. Em 18 de novembro de 2015, aconteceu a primeira Marcha das Mulheres Negras, na qual convido todas as mulheres a estar presente no dia 25 de novembro de 2025, em Brasília, onde vamos realizar a segunda Marcha das Mulheres Negras. Estamos aí no sonho de botarmos mais de 1 milhão de mulheres marchando em Brasília. Esse coletivo também realizou algumas oficinas, né, estaduais contra o racismo pelo bem viver, muito baseado pela marcha. Realizamos também o segundo encontro de mulheres quilombolas, que aconteceu no ano passado, de 14 a 18 de junho. E o nosso coletivo tenta lutar pelo empoderamento, autonomia e protagonismo das mulheres. E nós temos algumas referências, né, que é Teresa de Benguela, Zacim Bagaba, Constância de Angola, Dandara e tantas outras mulheres que lutaram. Essa aqui é a foto da marcha de 2015. Esse aqui é a foto do nosso encontro, que aconteceu no ano passado, onde a gente lotou o auditório. Aqui são atividades que a gente realiza, e a foto de lá, onde tem o grupo de tambor de crioula, é do Aquilombá desse ano. Aquilombá é um ato que a gente faz em Brasília para cobrar por agilidade. A gente produz, né, o artesanato, cuida do território, e ali do lado são as nossas futuras gerações, que a gente chama de futuras gerações, que são as meninas de uma escola de formação de meninas quilombolas. É uma das reuniões do planejamento. E aqui são 2 companheiras do Rio de Janeiro, a Jane e a Mara, que também não está mais nesse plano, faleceu há 2 meses atrás. E aí chegamos aqui no que a gente veio conversar. Mulheres quilombolas, territórios de existências negras femininas. Eu plagiei essa frase do CNN porque eu acho que foi o que mais representou. Essa frase ela é de 2022, quando a gente fez o lançamento lá no Espaço Feminismos Plurais, em São Paulo. E eu achei muito interessante essa frase, que o livro é um convite a visitar os territórios de 18 mulheres quilombolas de 12 estados do país. Tem quando a gente vai escrever projeto que pergunta objetivo? É o nosso objetivo. É um convite a visitar esses territórios. Sob a coordenação de Djamila Ribeiro, a organização de Selma
e no selo Sueli Carneiro e com a editora Jandaíra. Esse livro, ele é um divisor de águas na luta das mulheres quilombolas no Brasil. Todas nós, muitas de nós, já tivemos artigos publicados, textos, algumas têm até livros publicados, mas esse livro ele é diferente, porque ele não é só coordenado por uma mulher preta, num selo de uma mulher preta, com 18 mulheres pretas quilombolas escrevendo, mas ele traz toda uma gama de luta com que nós, mulheres, lutamos durante todo esse tempo. A invisibilidade da nossa luta dentro do processo de organização dos nossos espaços. As mulheres quilombolas, durante muito tempo, elas eram colocadas como secretária de reunião, porque elas tinham a letra bonita. Sempre nos dava esse cargo. Ah, vai ter uma reunião, precisa fazer uma memória. Põe fulana porque ela tem a letra bonita. Põe fulana porque ela é professora. Depois de um tempo, nós começamos a questionar esse espaço, que nós queríamos também estar no espaço de poder, de decisão e no espaço político. E esse livro foi o diferencial. Aqui nós temos algumas das que não foi possível colocar todas, mas aqui é a Mária, que é uma das autoras do texto, que é de Tocantins, entregando o livro para a avó dela, a avó Camila, que não está mais também nesse plano. E ela, quando a gente recebe, né, os livros, e aí todo mundo tinha que escolher, igual o convite de casamento, literalmente, quem que você entrega. E aí a gente teve que... E aí, o primeiro livro que ela recebeu, ela foi lá entregar para a avó dela. Porque assim como minha mãe, assim como vó Camila, assim como mãe Tiana, tantas mulheres que não tiveram a oportunidade de ver esse livro materializado. Ali em cima está a Versilene Dias, que é uma advogada quilombola, calunga, do território calunga. Do lado da professora... Obrigada. A professora Givânia, que é quilombola, do território Salgueiro, em Pernambuco. Embaixo, Sandra Maria, do território Bom Despacho, em Minas Gerais. Carrapato Tabatinga, em Bom Despacho, em Minas Gerais. E aí, a representação, né, do que foi esse livro, de algumas das resenhas. Depois a gente descobriu que o nosso livro foi citado em mais de 18 universidades no Brasil. Tornou texto obrigatório de mais de um monte de universidade, de 16, se eu não me engano. A gente deu entrevista, fez live na época, né, que era live, para todo mundo. Deu entrevista para os jornais falando desse livro, né? E dessas mulheres, porque ali tem história muito peculiar para nós, né? De como que Cida Mendes, de Salgueiro, enfrentou a violência doméstica e rompeu com esse ciclo de violência, como Versilene assume a identidade calungueira, porque para nós que é do Quilombo, durante muito tempo é uma ofensa. Eles tentam nos ofender chamando a gente do território. E depois a gente percebeu que aquilo é a nossa identidade. Então, hoje é muito orgulho ser sapezeira, é muito orgulho Versilene ser calungueira, né? E como que essas mulheres enfrentam o banco das universidades, esse lugar que às vezes tão frio, tão sombrio e tão difícil para os corpos das mulheres negras, em especial mulheres que nunca tiveram acesso. E também muito dizer o que é ser mulher quilombola. As pessoas viviam perguntando o que é ser mulher quilombola. Nós não sabemos, não. A gente vai vivendo, vai fazendo o que a gente entende como espaço importante para a nossa existência. E aqui nós temos a Gessiane, também, que é depois desse livro, ela escreveu mais 3 livros, inclusive está numa feira de livro essa semana, falando dos livros dela, que ela se empolgou e foi escrever os livros dela. Ali é Cida Mendes, que eu falei que conta a história através da violência doméstica. Do lado lá é Cida, que é do Jalapão, daquele artesanatos bonitos de capim dourado. E aqui sou eu. Quando eu recebi o livro, em plena pandemia, tinha acabado de fazer santo, e aí recebi na minha casa. E esse livro ele marca muito porque eu perdi a minha mãe nesse meio da conclusão do livro.
E depois do livro pronto, eu ficava, e eu conto isso, né? Eu ficava, porque você tinha que eu queria agradecer, e na frente do nome da minha mãe eu não sabia se eu colocava em memória ou se ela estava viva ainda, porque a gente descobriu que ela estava com câncer em estado terminal, na reta final do livro, e eu falava com ela sobre esse livro. E depois, quando a Djamila lança o livro Cartas para Minha Avó, aí vamos fazer o merchandise, que as nossas vós gostavam do mesmo perfume, chama Toque de Amor, que era um perfume da Natura. Oh, desculpa, Avon, olha, já vou levar processo. Da Avon. E eu deveria ter trago para vocês sentirem o cheiro de Dona Antônia e o cheiro de Dona Rosa, porque eu tenho esse vidro, porque a Avon fez o favor de parar de fabricar. Então eu guardei, e toda vez que eu sinto saudade, eu abro e sinto o cheiro da minha mãe. É o cheiro personificado da minha mãe. E aqui estão essas mulheres que fizeram essa escrita coletiva. Ana Carolina Fernandes, Sandra Maria Andrade, Selma Dealdina, Cida Souza, Versilene Dias, Débora Lima, Carlídia Pereira, Givânia Maria da Silva, Cida Mendes, Valéria Porto, Nilce Pontes, Dalila Martins, Cleide Cruz, Jane Oliveira, Amária Campos, Andréia Nazareno, Gessiane Nazário e Mônica Borges. Essas são as mulheres que fizeram esse livro acontecer. E é em nome dessas mulheres, é em nome da ancestralidade, que quero, de fato, muito, muito agradecer a vocês por esse espaço e agradecer você, Djamila, porque é mais um sonho que você realiza para mim. Primeiro é de tornar possível vários pensar de livros de pessoas materializadas em um livro. E depois me trazer para Nova York, na universidade que você dá aula, para falar desse livro. A gente nunca imaginou, porque são lugares inalcançáveis para nós enquanto mulheres pretas, mas para nós principalmente enquanto mulheres quilombolas, porque sempre tem alguém falando por nós. E aí o diferencial é que está aqui à frente de vocês uma mulher quilombola falando, talvez em nome ou por outras mulheres quilombolas, que eu espero que depois a gente consiga trazer todas aqui, porque eu acho que todas merecem ver o alcance que o nosso livro e que a nossa voz chegar aqui. E eu quero encerrar aqui agradecendo uma pessoa muito especial, que é o meu companheiro, Osmani M. Bai, que está fazendo aniversário hoje. Meu parceiro de vida. E é muito bom para nós que mediamos a solidão, que mediamos entre os dois mundos, encontrar alguém que possa construir com a gente e estar aqui nesse momento muito especial. Eu agradeço imensamente de coração e que a ancestralidade continue guiando todas nós. Muito obrigada. Muito boa noite a todos e a todas. É até difícil falar depois da Selma, porque existem tantas coisas com as quais a gente precisa conversar, mas eu queria, antes de iniciar, obviamente, agradecer mais uma vez pelo convite da New York University, agradecer, sobretudo, Djamila Ribeiro, pelo... Djamila, ela é uma mulher de uma generosidade tão exemplar e de um rigor científico, profissional, ético, tão raro de ver, que às vezes eu me pergunto, sabe, que mundo que a gente... Que percalços a gente precisa, às vezes, colocar as mulheres negras para que elas ocupem o lugar que elas merecem ocupar. Não podia ser tão difícil assim. Mas, Djamila, você é um exemplo para todas nós. E o fato de Selma, o fato de eu estar aqui,
o fato de nós estarmos aqui reunidos para conversar sobre essas questões tão importantes para o Brasil, hoje são fruto do trabalho, do empenho, da seriedade da Djamila Ribeiro. Mas quantas de nós, competentes, brilhantes no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo, tombam porque não têm a possibilidade de fazê-lo, porque os percalços são tão grandes que é impossível chegar lá. Então, eu queria agradecer os nossos intérpretes que hoje estão aqui, agradecer a todos da universidade, Marina, Luísa, Breno, querido, minha filha que hoje está aqui, para poder falar, então, desse tema, que é um tema difícil, porque é muito sensível, porque toca lugares que geralmente consistem no elefante branco, que está no meio da sala, né? No nosso caso, um elefantinho marronzinho, que está no meio da sala e que as pessoas não querem tanto conversar. Eu sempre coloco esse aviso de conteúdo sensível, porque eu vou tocar em assuntos que podem machucar ainda mais as pessoas que são racializadas. E às vezes a gente não está num dia bom. Às vezes por uma questão familiar, profissional, a gente está mais sensibilizado, então eu prefiro avisar antes da gente começar. Então, se a gente pensa efetivamente no racismo como uma ideologia, né? Ou seja, como um saber, como uma construção de ideário que promove a exclusão e a exploração, eu preciso pensar nessas manifestações que vão atingir os indivíduos, na sua individualidade, obviamente, mas também nos âmbitos institucionais e sociais. Eu gosto desse quadro aqui para mostrar uma grande ferida brasileira, que é a ferida de ter sido o último país das Américas a fazer a abolição da escravidão. A gente está vendo ali o Haiti, em 1793, com Toussaint Louverture, que vai liderar uma das poucas revoltas que são efetivamente protagonizadas pelos escravizados, por africanos, assujeitados, submetidos ao processo de escravização. Não são escravos, são escravizados, né? Sempre importante mencionar isso. E o Brasil está ali, ó, no final da fila, porque a resistência em permitir que o Brasil se libertasse do fardo e da vergonha da escravidão só, infelizmente, tardou porque havia uma grande parcela da população que, de uma forma vital, lutou para que a escravidão permanecesse. E esse legado, essa resistência em ver pessoas negras como seres humanos, emancipados, humanos na sua inteireza, infelizmente persiste na nossa sociedade hoje. E ela se sofisticou, ela se transmutou, porque nesses processos, infelizmente, nós tivemos o estupro sistemático de mulheres negras e de mulheres indígenas no Brasil, que dá, então, aso ao início desse processo de miscigenação, que nada tem de romântico, mas sim de profundamente violento, e que cumpria também essa missão, infelizmente, de embranquecer a população. Era um projeto de supremacia branca. Eu gosto de fazer essa linha do tempo só para a gente entender que quando nós, de uma forma geral, temos a impressão, puxa, mas a gente fala tanto de racismo, a gente fala tanto de colorismo, né? Não, a gente não fala tanto assim. Porque quando a gente olha todo o movimento negro, o movimento por direitos civis nos Estados Unidos, tudo o que aconteceu para que a gente tivesse uma emancipação foi profundamente reprimido historicamente em todos os lugares onde houve manifestação de revolta, né? Mas é muito recente que a gente começa a implementar efetivamente e, sobretudo, que a gente começa a ver a institucionalização de reivindicações do movimento negro que são históricas. E as cotas raciais, por exemplo, é só um dos elementos dessas reivindicações, né? A gente sabe, por exemplo, que toda a onda, né, a tônica das cadeiras e das políticas de diversidade, equidade e inclusão são recentes. E
Vocês sabem muito melhor do que eu que hoje todas essas vertentes de cotas raciais, né, das reivindicações para que se promova a justiça racial, que também é justiça social, porque não existe justiça social sem justiça racial, são hoje alvo de ataques em todos os cantos do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em todos os lugares. Portanto, nenhuma conquista civilizatória, infelizmente, é uma aquisição eterna. A gente precisa ficar, e sobretudo como povo negro, a gente precisa ficar a todo tempo, e isso nos traz um certo esgotamento nessas lutas, de a todo momento precisar lembrar para as pessoas que o que a gente está reivindicando é reparação histórica, mas é sobretudo a liberdade de sermos quem nós queremos ser. Para que o estereótipo racista, colorista, não chegue antes sobre nós do que as nossas competências, do que as nossas habilidades. Portanto, toda e qualquer pessoa que não quer ser alvo de racismo, a única coisa que ela quer é ser vista por quem ela é, pelas competências, pelas habilidades que ela tem. E não pelo estereótipo que nós aprendemos a projetar sobre as pessoas racializadas, sejam elas de origem indígena, sejam elas da africanidade, sejam elas quem forem. Uma vez racializadas, infelizmente, o estereótipo racista fala na frente dessas pessoas. Eu gosto de colocar essas duas fotos, porque elas causam um certo impacto quando a gente olha, e esse impacto é o impacto do viés cognitivo e da reprodução do racismo durante séculos que nos faz olhar para uma foto e dizer, tem algo fora do lugar nessa foto. Porque nós aprendemos que os lugares da subalternidade são os lugares legados às mulheres negras. E aqui não é uma defesa de que precisa e deve haver alguém superior e inferior. Porque, na verdade, o ideal é que todo e qualquer trabalho ele seja digno e ele seja bem remunerado. Esse é o nosso ideal. Esse é o horizonte pelo qual a gente deve lutar. Só que essa foi a realidade que nos foi imposta durante séculos. E por isso, quando a gente olha essas fotos, todo o nosso saber grita e as nossas experiências gritam. Isso está invertido. Porque a gente aprendeu de uma forma muito profunda de que existe um lugar para mulheres negras no mundo. E esse lugar é o lugar da subalternidade. Ocorre que, em um país com uma miscigenação enorme, como é o caso do Brasil, como vocês sabem, o maior grupo racial hoje no Brasil é o chamado grupo de pessoas pardas, que são pessoas que têm traços fenotípicos, né? Associados à africanidade, associados à indianidade também, e associados à europeanidade. Só que, vejam bem, quando a gente fala de miscigenação, a gente nunca vai falar, por exemplo, de um casal cujo, enfim, um dos elementos desse grupo, né, dessa dupla, seja, por exemplo, alemão e italiano. Os dois são brancos. Os filhos dessa relação, a gente não vai discutir a raça dessas pessoas. Talvez a gente vai discutir que o filho goste mais de Fellini do que gosta dos filmes alemães, enfim. Mas a raça não se torna um objeto de disputa. Agora, quando eu falo que um homem ou uma mulher negra se casa e tem filhos com alguém que não é branco, ou seja, quando eu tenho um homem branco que se casa e que tem filhos com a mulher negra, ou um homem negro que se casa com uma mulher branca, esse filho imediatamente é miscigenado, imediatamente a gente sabe que essa criança vai portar traços de uma relação interracial, porque eu sei que essa criança necessariamente vai trazer no seu fenotipo, no seu fenótipo, traços da africanidade. E isso, para a sociedade que é racista, é um problema. Portanto, o colorismo, ele se torna um instrumento de reprodução do racismo, que é necessário para disciplinar
esses corpos racializados para que eles não entrem na disputa pelo espaço de poder que foi historicamente organizado para ser um espaço de poder branco, de supremacia branca. Portanto, a grande questão aqui do processo de disciplinar esses corpos, né, e, enfim, existem várias, na literatura a gente tem inclusive uma disputa em relação, né, ao que é a natureza desse processo de disciplinização, mas a criação dessa hierarquização de pessoas que trazem esses fenótipos da africanidade, ele não é feito de acordo com um parâmetro da África, da africanidade, ou das negritudes no seu plural, né? Ela vem desse parâmetro europeu, porque a gente normaliza que ser normal, né? A gente normaliza os traços da europeanidade e associa a esses elementos de inteligência, do belo, do esteticamente, né? Daquilo que a gente tem apreço, e tudo aquilo que está fora desse parâmetro, seja da indigeneidade, seja da africanidade, vai ser tratado como o selvagem, o bárbaro, o não civilizado, aquilo que é o elemento que tira a pureza daquele que seria considerado branco. E por isso o colorismo é associado não só ao projeto de supremacia branca que está em curso ainda, mas aos processos de eugenia, que infelizmente ainda estão presentes na nossa sociedade. Portanto, quando a gente fala, por exemplo, dos processos de eugenia na Europa, ou mesmo da eugenia nos Estados Unidos, que é muito recente, a gente está falando de processos de esterilização de mulheres latinas, de mulheres negras. No Brasil, por exemplo, muito recentemente, a gente teve uma pesquisa que indicava que as mulheres negras eram aquelas que recebiam menos analgesia como parturientes, na hora de terem seus filhos. Por quê? Porque esse processo de desumanização de mulheres negras, ele está presente também no sistema de saúde, ele está presente também na hora de estabelecer a moradia, ele também está presente na sua progressão de carreira. E é por isso que, em todas as pirâmides sociais, seja na América, seja na América do Norte ou na América Latina, a mulher negra está na base da pirâmide como aquela que não só é subalternizada sistematicamente, como é aquela que vai, infelizmente, ser submetida às piores condições de trabalho, as mais precárias, é aquela que vai mais adoecer, é aquela que vai mais ter acidentes de trabalho e vai ter menos segurança de renda. Eu vou passar aqui rapidamente, porque senão a gente realmente não vai conseguir cumprir a nossa meta, e a gente tem uma meta de tempo, porque a gente quer conversar com vocês. Mas lembrando aqui que esse processo de colorismo, portanto, que cria essa hierarquização de pessoas negras, de acordo com a sua aproximação, o seu distanciamento dos fenótipos, não é um processo que foi inventado pela comunidade negra. O colorismo, assim como a eugenia, são criações ideológicas que um dia foram chamadas de ciência, porque a eugenia já foi considerada ciência, já recebeu verba estatal no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, para pesquisa, para comprovar, por exemplo, no caso de uma universidade espanhola, que negros tinham uma massa encefálica que tinha menos peso do que a massa encefálica de pessoas brancas, para que, então, séculos depois se descobrisse que, em termos de metodologia, o trabalho científico que tinha sido subvencionado pelo Estado é absolutamente nulo. Por quê? Porque eu não tinha diferença de idade, eu não tinha fazia diferença de peso, eu não fazia diferença de gênero. E é claro que, quando eu tenho um viés para conseguir obter uma conclusão científica que confirme, que valide a minha ideologia racista, a gente faz o papel dizer aquilo que a gente quer que ele diga. Portanto, quando a gente fala dos 45,3% de pessoas pardas no Brasil, essas pessoas, elas são lidas no Brasil como não brancas, e essas pessoas, e é muito importante dizer, elas vão ser vítimas de racismo, mas elas vão ter facilidades que pessoas pretas,
que pessoas que não têm nenhum traço de europeinidade ou de branquitude, como vocês quiserem, visível no seu fenótipo, elas vão ter mais facilidades que essas pessoas. Mas vejam, quando eu digo isso, e quando a literatura vai colocar isso como algo aferível, seja na América do Norte como na América do Sul, é importantíssimo compreender que a gente está falando de facilidade. A gente não está falando de privilégio. Porque privilégio é aquele de ser branco. Ser racializado coloca a pessoa em um lugar no qual ela não ocupa esse espaço de poder. Portanto, ela vai ter mais facilidades, mas ela continua, e aqui reside o problema, é que se esses 45,3% da população, se eles não entenderem o lugar que eles ocupam na sociedade, eles podem servir de instrumento para o projeto de supremacia branco. Portanto, não é só se identificar como negro, é politicamente defender este espaço, é compreender o que significam as negritudes no seu plural e assumir o engajamento de lutar contra o racismo em relação às pessoas pretas, porque resolvendo o problema socioeconômico de acesso e de discriminação de pessoas pretas, nosso problema está resolvido. Agora, o contrário não é verdade. Se eu foco as políticas públicas exclusivamente para essas pessoas que têm mais facilidade, eu não resolvo o problema do racismo. Porque eu vou criar mais um fosso extra, mais uma etapa extra para que a pessoa preta possa ser aquilo que ela deseja ser. E essa é a grande questão. Porque a discussão em torno do colorismo não é para dividir. Porque quem divide, quem etiqueta, quem categoriza, isso é associado à eugenia. Isso é o processo de eugenia. Na verdade, o que a gente quer é compreender esses processos para criar melhores alianças. Alianças que sejam mais eficazes, mas, sobretudo, alianças que não deixem ninguém para trás. Porque senão não faz sentido nenhum lutar contra o racismo. Eu não vou ter tempo necessariamente de passar por tudo isso, porque eu acho que eu já estourei o meu tempo, não é? Eu estou aqui só olhando, mas eu quero só lembrar de uma coisa. Eu gosto de colocar essa figura, porque quando nós falamos dos processos de discriminação contra mulheres negras, eu ouço muito a pergunta, mas e aí, o que a gente faz? Quando a gente diz minar a metacomunicação, é pedir esclarecimento mesmo. Por que em um processo de seleção que supostamente tem uma vertente D&I, né, diversidade e inclusão, por que eu tenho 3 mulheres pretas, uma parda, e sistematicamente só as mulheres, que são as mulheres que têm esse processo de miscigenação fenotipicamente presente, porque uma mulher preta, de fenótipo preto, se eu fizer um exame de DNA, pode ser que ela tenha efetivamente um legado europeu, ela tenha uma ascendência europeia em algum lugar, mas isso para o racismo no Brasil, isso não importa. O racismo no Brasil, como marca, ele é constituído por aquilo que a pessoa apresenta visualmente, fenotipicamente. Diferente, nós sabemos, de outros lugares do mundo, como aqui. Só que, quando mulheres percebem, sobretudo mulheres pardas, mulheres que têm esse processo de miscigenação, nós precisamos denunciar. Porque não dá para usar políticas de D&I, de diversidade e inclusão, se eles não forem inclusivos para todos e todas. Senão não funciona. Portanto, quando a gente diz explicar os estereótipos, é explicar, por exemplo, dentro do colorismo, quais são as distinções entre essas facilidades e esses privilégios, e do quanto é importante não homogeneizar as negritudes, porque as negritudes são plurais. Portanto, eu posso sim ser uma mulher negra com a pele mais clara, eu posso sim ser uma mulher negra com traços que são associados à europeanidade, mas mais importante que isso, eu assumo um compromisso
com a comunidade? Eu tenho uma postura antirracista? Eu contribuo para a luta antirracista pensando naquelas e naqueles que são os mais vulneráveis? Isso é de extrema relevância também. Agora, desarmar a microagressão e educar o instigador, isso é algo que nem todas e nem todos vão ter oportunidade de fazer. Por isso que, quando nós estamos em um ambiente no qual nós sentimos que existe um processo de discriminação em curso e, sobretudo, que eu estou fazendo um cherry picking, né? Que eu estou escolhendo quem da diversidade é aquele que me traz mais apreço, aquela pessoa miscigenada com quem eu posso dividir algum código cultural, porque é assim que o colorismo funciona, eu preciso instigar a pessoa a compreender que se eu não faço parte da solução, eu necessariamente estou fazendo parte do problema, ao reproduzir o racismo mais uma vez. Porque o que vai acontecer? Mulheres e homens pretos, que deveriam também serem beneficiados por políticas inclusivas, vão para o final da fila. E no Brasil, com um grupo enorme como o que nós temos, de 45,3% da população, o maior grupo, se nós fizermos isso e a gente não tiver consciência que nesse processo existe uma carga e um arquétipo, um estereótipo de preconceito e de discriminação que é distinto em relação às pessoas pretas, eu vou acabar criando um segundo fosso para as pessoas pretas. Então, essa é a questão do colorismo, que para mim é a mais premente, é a mais urgente, que é de não permitir que as nossas lutas históricas por inclusão, para que nós possamos falar por nós, falar das nossas coisas, explicar as nossas questões, sem intermediário, se nós não permitirmos que as pessoas que vivenciam isso sejam as porte-parole, eu falo em francês, sejam as porta-vozes dessas questões, a gente está promovendo, mais uma vez, a exclusão sistemática e estrutural de mulheres negras dos espaços de poder. E elas são importantíssimas, né? Selma, agorinha há pouco, mencionou Teresa de Benguela. E eu sou mato-grossense. E eu me lembro, criança, que as pessoas viam o meu nome, né? E o Devulski associado à europanidade, porque minha mãe é branca. E as pessoas diziam assim, ai, não coloca os seus outros nomes, não, né? Porque não é bonito. Então, as pessoas sistematicamente me chamavam só por uma parcela. Eu tenho vários sobrenomes. No Brasil, a gente faz coleção. Mas as pessoas escolhiam esse nome. Sistematicamente, eu também me acostumei em um dado momento. Mas eu tenho vários outros nomes de família, 4. Mas escolhiam aquele que tinha a acepção mais europeia, enfim, no movimento estudantil isso acabou pegando e eu nunca mais mudei. Mas eu tenho outros nomes. Mas essa escolha, esse apreço, era um apreço que estava associado ao fato de que isso é valorizado no Brasil. E o que eu acho um crime, sobretudo com as mulheres da minha geração, e eu quero acreditar que as nossas meninas vão viver um futuro melhor do que o nosso, porque eu não tinha uma Djamila Ribeiro para aparecer na televisão quando eu era adolescente. Eu não tinha uma Djamila Ribeiro para ler. Eu tinha outras autoras importantíssimas, mas que não tinham a valorização e a inserção necessária para que fossem conhecidas lá no interior de Mato Grosso. E isso é muito triste. Os livros delas não chegavam no ensino primário, né, no ensino colegial, como os livros de Djamila Ribeiro chegam hoje. Isso é uma conquista nossa. E, sobretudo, de Djamila. Mas, nossa! Então, olha que interessante. Eu fui descobrir o que era o movimento quilombola, a resistência, a coragem, a braveza dos homens e das mulheres da revolta dos malês. Eu fui descobrir a existência desse quilombo liderado por uma mulher em Mato Grosso, do meu lado. E eu não sabia, e eu fui descobrir isso tardiamente. Isso é um crime na construção identitária de meninas que precisam forjar a sua identidade
apesar da subalternidade a qual elas são submetidas. Mas a gente não precisava ter vivido assim, porque a nossa história, quando conhecida, é uma história de grandes lutas e grandes vitórias, mas eles esconderam isso de nós. E quando eu digo eles, eu digo no masculino. Eu falo de homens brancos que criaram um projeto de exclusão e de apagamento e de visibilização da nossa história, sobretudo da nossa história quilombola e da resistência indígena no Brasil. Portanto, hoje, eu digo com muito orgulho que existe muito mais chance que nesse pool genético em Mato Grosso eu tenha lá um 0,00001% de genética dividido com Teresa de Benguela por conta da proximidade das nossas comunidades e dos lugares que eu nasci. E eu prefiro alimentar esse sonho de que talvez alguém na minha família tenha tido alguma proximidade com alguém daquele quilombo, para me lembrar que tudo aquilo que nos constitui como mulher negra no Brasil e que nos foi furtado pode ser recuperado agora. Muito obrigada. Bom, quero agradecer a Selma e a Alessandra por contribuições tão valiosas para a gente pensar e a gente ver o quanto que a discussão no Brasil ela é uma discussão fértil, uma discussão que acontece há tanto tempo, mas aqui em espaços, né, como os Estados Unidos, no Norte Global, o quanto que essas discussões não chegam, né? Mas o fato de não chegar não quer dizer que elas não existam, né? Então, mostrar essa potência desse trabalho, né, tanto das mulheres quilombolas, a Alessandra trazendo a questão do colorismo, que ainda é um tema, muitas vezes, evitado dentro da comunidade de ser discutido, sobretudo num contexto como o Brasil, né, tão importante. Eu agradeço demais vocês duas. Estou vendo aqui os estudantes tudo fazendo nota, a aula que vem vai ser... vai ter muito debate. Mas eu queria começar com você, Selma, porque a ideia que se tem, muitas vezes, no movimento negro é uma ideia muito homogênea, né? Que o movimento negro ele é urbano, e mesmo dentro do ativismo negro, há muitos ativistas que ainda desconhecem a luta dos povos quilombolas. E eu queria que você falasse um pouco também da importância dessa educação quilombola, que você também faz parte de um livro falando da educação quilombola. Existem ainda os quilombos que trazem essa resistência das escolas, apesar da gente saber de todos os processos no Brasil. Queria que você falasse um pouco desse movimento quilombola educador também, e desse trabalho que educadores quilombolas têm feito no nosso país. Certo. Acho que nesse descompasso que a gente fala da história, da não... que a Alessandra disse aí que eu nunca tinha ouvido a Alessandra falar, gente. Primeira vez, assim, fiquei emocionada, empolgadíssima. Obrigada. Dentro, talvez, desse desconhecimento do Brasil, Jamila, o Brasil não conhece a história do Brasil, né? A gente, na escola, estudou Revolução Francesa, estudou aquele país que nem existe mais, o RS de alguma coisa. A gente estudou tudo. Estudou como é que é, Breno? Aquele verde, Revolução Verde? Que é verde, que era a liberação dos agrotóxicos, que parece que está revivendo agora. Estudou um monte de coisa. Mas a gente não estudou sobre a revolta dos Búzios. A gente não estudou sobre cabanagem, que foi um movimento importante no Pará. A gente não estudou sobre Antônio Conselheiro, na Bahia. A gente não estudou sobre lanceiros negros no Rio Grande do Sul, viu, Sabrina? Cadê ela? Já foi? Está aqui. A gente não estudou sobre os lanceiros negros no Rio Grande do Sul. A gente não estudou sobre a luta dos povos originários, né? E eu lembro que no livro de história tinha uma foto de uma figura de um homem negro e dizia assim, zumbi, ladrão de terras. No livro de história que a gente estudou. A gente aprendeu um pouco na militância mesmo, no ativismo do movimento negro, né? E mesmo assim, volta e meia, a gente tem que voltar aos próprios companheiros para dar um passo atrás,
Porque os quilombolas, ou a questão quilombola não pode ser a vírgula, né? E quilombolas, e acaba. E quilombolas o quê? Né? Tem um monte de coisas que que a gente tem que falar, inclusive da demarcação dos territórios. Não titular território é uma questão racial no Brasil. Então, a escola ela é esse espaço. Mas, para isso, Djamila, a gente precisa das escolas abertas dentro dos territórios. A gente precisa de pessoas quilombolas, que são pedagogos, que são da área, dando aulas também naquele espaço. Porque a gente, durante muito tempo no Brasil, quando você queria ser punido, você era transferido para uma escola do campo, uma escola da roça. Aquela era a punição, não é, companheira, que está balançando a cabeça ali? Concordando, né? Então, você votou contra o prefeito ou a prefeita? Então, ó, como você não votou em mim, você vai dar aula lá na roça. Hoje mudou. Hoje as pessoas querem ir para os quilombos da aula, elas querem ir para os assentamentos de reforma agrária, elas querem ir para onde estão os camponeses, os territórios indígenas, os territórios pesqueiros, maritórios, porque ali ainda tem um mínimo ainda de cuidado com respeito à educação, né? Na minha época, se eu discutisse com a professora, eu apanhava em casa. Não tinha esse negócio de aumentar a voz com a professora. Eu não chamava a professora de você, e sim de senhora. Né? Era uma outra forma de educação que a gente tinha. E esse processo, o que nós estamos tentando fazer, Djamila, é uma tentativa de recontar essa história. Sabe? Agora, assim, que bom, eu nunca tinha escutado isso, que o movimento quilombola pode ser educador. Né? A primeira vez que eu escuto falando dessa forma. E eu acho que você tem razão. Assim, nós somos um movimento educador, de fato, mas acho que ainda precisa ainda fazer com que nos reconheça como tal. Né? O bispo, que é um escritor quilombola, que não está mais nesse plano, ele dizia que era para a gente parar com essa história de movimento negro e movimento urbano, né, que somos todos movimento negro, mas porém tinha que respeitar as especialidades de cada um, né, de cada parte que compõe esse grande movimento negro. E as comunidades quilombolas estão nesse espaço. E muitas vezes estamos só com pesquisa. Acho que essa que é a questão. Nós somos colocadas, colocados, colocades como objeto de pesquisa. Né? Então, nós não somos colocados como pessoas que podem também fazer a pesquisa. E a luta pela educação ela é um viés, né? Porque não existe titular territórios. Né? A luta pela titulação ela é um processo de educação. Né? Você precisa conhecer a história da sua comunidade. A história é contada pelos mais velhos. Né? Nos relatórios no RTID, que a gente chama, que é o relatório técnico, né, de demarcação, ele conta uma história que vai para o relatório, não vai para o livro de história. Até porque nós temos uma lei, que é a 10.638, que já ficou de maior e não é executada no Brasil. Que, gente, é o melhor país do mundo para ter lei. Mas o povo que tem dificuldade de cumprir lei, que é o Brasil, não cumpre. Então, a gente tem uma lei que torna obrigatório o estudo para evitar que no 20 de novembro Djamila seja chamada para falar sobre racismo em escola. Eu não dou palestra em escola mais no 20 de novembro. Não preciso nem chamar. Se bem que me chamar para vir para Nova York, eu posso até repensar. Mas não vou, porque tem uma lei que tem que colocar 365 dias a questão racial. Então, você não vai resolver isso num dia único, que é no 20 de novembro, chamar a gente para dar palestra, e dar palestra com aquele negócio de cabelo maluco. Assim, aí você vai para uma escola que a pessoa te recebe com as crianças com blackface. Aí você pensa assim, quem você bate primeiro? Literalmente, né? Porque a escala é grande, e as crianças é o resultado da falta da não aplicação. Então, se a gente contasse a história dos quilombos, a história do movimento negro, a história, né, da importância das pessoas pretas, delas se inspirarem nas histórias, a gente evitaria. Então, gostei do termo. Falar com o coletivo de educação da CONAC,
para a gente poder colocar isso de fato como viés importante na formação, não só dos quilombolas, mas da sociedade em geral no Brasil. Alessandra, te perguntar agora de colorismos, vamos lá. No Brasil, a gente sabe que essa discussão ela acaba indo para um lugar muito de polêmica quando não deveria, porque as pessoas negras de pele clara, que são as pardas, e as pessoas negras de pele escura, as pessoas pretas, fica num lugar, às vezes, de competição, em vez de se entender que a gente está falando que a gente vivencia a negritude de uma maneira diferente. A gente não está competindo quem sofre mais, está dizendo que ela é colocada de maneira diferente. Mas como que você vê essa resistência? Porque você é uma mulher negra de pele clara que escreve sobre esse termo e que tem educado a gente no Brasil sobre isso. Como é que você entende ainda essa dificuldade? Muitas vezes isso é colocado muitas vezes num lugar de muita raiva, de muito, às vezes as pessoas inventarem colorismo reverso, né? De que as pessoas de pele escura estão discriminando as de pele clara. Como que você acha que é importante para a gente poder conversar sobre isso sem esses ataques e sem diminuir a discussão? Então, eu gosto muito, é Bell Hooks, que diz, né, que a gente não pode utilizar os instrumentos, não é, daqueles que nos oprimem, para achando, né, que a gente vai conseguir mudar as coisas de uma forma eficiente. Mas você sabe que cada vez mais eu tenho a impressão que esse processo, às vezes, violento, esse processo, às vezes, que agride o outro dentro da comunidade negra, é um processo que, infelizmente, a gente introjetou para poder brigar pelos espaços nos lugares. E eu acho que isso também é um processo do apagamento da nossa história. Porque, vou dar um exemplo assim, muito claro, que é um exemplo que vem dos terreiros, que é um exemplo que vem dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, que são as religiões de matriz africana do Brasil, que vem dos quilombos, né? Por exemplo, a gente, na comunidade negra, é muito raro nós abandonarmos os nossos idosos. Né? As pessoas idosas, né? Os nossos avós, as nossas avós, a gente tem uma relação muito forte com a ancestralidade. Né? Então, a gente não permite, a gente não abandona os nossos idosos. Você vai na favela, você vai nos lugares mais periféricos, onde as pessoas têm as menores possibilidades e elas vão dividir o pouco que elas têm e o tempo apertado que elas têm para fazer os cuidados necessários com os seus. E isso é um legado da africanidade que nós temos no Brasil e da indigeneidade também, que é essa valorização da ancestralidade dos saberes. Então, a gente tem a questão do afeto e do cuidado é algo primordial para a nossa existência como pessoas negras, mas ela é constitutiva da nossa identidade. A gente sempre na nossa história, inclusive nos nossos processos de aquilombamento, a gente cuida dos outros e a gente aceitava, entre aspas, o outro, dos grandes quilombos do Brasil, que era o quilombo de Palmares, e isso, infelizmente, eu não aprendi na escola, e eu vou ter raiva do governo brasileiro até o último dia da minha vida, porque é um crime. Eu só fui descobrir isso quando eu estava na universidade, isso não é normal. Isso é um projeto de supremacia branca, de invisibilização da nossa história, para nos roubar, para nos furtar a nossa autoestima, a nossa coragem de mudar as coisas e o nosso orgulho de sermos quem nós somos. Mas, por exemplo, o quilombo de Palmares recebia pessoas brancas, aquilombava pessoas indígenas, aquilombava os oprimidos. Portanto, dentro da discussão do colorismo no Brasil, se a gente entra realmente num âmbito de competitividade, a gente está trazendo para a nossa comunidade o mesmo instrumento que nos assujeitou em um determinado momento. Agora, o que é evidente aqui? A questão da supremacia branca, enquanto ideologia, ela tem como objetivo preservar espaços de poder, poder econômico,
para que cargos de CEO, para que oportunidades políticas sejam dadas para certas pessoas que, historicamente, têm um fenótipo que no Brasil a gente conhece muito bem. E não é o fenótipo indígena, não é o fenótipo fenótipo negro, é o fenótipo branco. Portanto, dentro desses processos de exclusão que são feitos, é evidente que a sofisticação, vamos dizer assim, do colorismo é criar esse outro filtro para dizer, ok, então agora a gente também, em novembro, a gente diz que a gente é antirracista. E aí a gente vai promover, por exemplo, como, infelizmente, eu recusei um convite no ano passado, porque quando eu vi as pessoas que eram as convidadas, eu falei, tem um problema, e tem um problema grave nesse painel, porque não tem uma pessoa preta. Então, assim, eu não posso ocupar um lugar, eu não posso falar da luta quilombola, porque eu não vivenciei a luta quilombola. Eu não posso, ainda que negra, querer tirar o protagonismo de quem é quilombola. O protagonismo de falar da luta de uma mulher preta periférica, que é um lugar dentro do mundo que eu não ocupei. Portanto, essa usurpação desses espaços é que eu acho problemática. E aí a gente não pode achar que o problema é de quem denuncia o problema. É de quem está apontando que, ó, isso aqui está errado, isso aqui não, isso aqui é uma reprodução. A gente está ainda no mesmo processo de subalternização de pessoas negras, trazendo essa hierarquização para dentro desses processos que supostamente são processos emancipatórios de inclusão para a gente. Inclusão precisa ser inclusão de todo mundo, senão não é inclusão. Então, me gera um incômodo muito grande quando eu vejo a discussão do colorismo ser levada para as questões assim mas eu me descobri agora como uma pessoa negra e agora vou assumir certas identidades, mas até aí não vejo problema. Mas a gente precisa também assumir o BO que vem com que é ser negro. E esse BO significa, às vezes, estar em um lugar que é um lugar de mal-estar. Porque a gente vai precisar indicar o elefante marronzinho no meio da sala e falar assim, ó, isso aqui é uma reprodução cosmética do racismo, porque aí a gente coloca, né, um certo verniz diversidade e inclusão, mas se as negritudes, no plural, não estiverem representadas aqui, eu estou fazendo parte do problema e não da solução. Tem que abrir para o público? Tá. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas tem que abrir para o público. Então, quem tiver perguntas aqui para nossas palestrantes, nossas professoras, só levantar a mão. Ali, ó. Hola Selma, soy Mónica Carrillo de Millares de Afluentes. Muy bien. Es un placer. ¿Você pode falar sobre racismo ambiental? Eu aprendi muito de você anos atrás com isso. Quer abrir para mais uma? A gente faz uma rodada, uma pergunta para a Alessandra, aí a gente fecha e depois abre mais uma. Thank you, everyone. It was very insightful. I learned a lot. My question is more so as somebody who has African and indigenous ancestry, and I was born in New York to a Puerto Rican mother, how can I continue to speak up against colorism? Because that is so prevalent here, but it's not spoken about. And so I just want, like, I know I have a lot of privilege being born in New York and being an American citizen. So I'm very happy that you're working here. I didn't know that. And yeah, that's my question. Certo. Mônica, muito bom vê-la pessoalmente. É muito bom em algumas entidades e organizações que apoiam a luta quilombola terem pessoas negras. E foi uma grata surpresa. A gente abrasileirou chamando de milhares de afluentes, mas não é isso. Estou
ambiental, isso aí que ela falou. É uma apoiadora, é uma entidade que apoia a luta quilombola, então muito bom, que bom que você veio. Então, o racismo ambiental, ele é mais um viés da estrutura do racismo, né? Que muito bem explicou a Alessandra. O racismo no Brasil, ele é um crime perfeito, né? E ele é tão perfeito que ele criou várias facetas. Uma delas é o racismo ambiental. Hoje também, Mônica, a gente está chamando também do racismo energético, que é a luta. Os territórios quilombolas, eles estão em espaços, Djamila, muito cobiçado, tanto pelo agronegócio, mas também pelos projetos de desenvolvimento do Estado brasileiro. Engraçado que eles desenvolvem esses projetos nos nossos territórios, né? Nas fazendas do povo, nos grandes concentradores de latifúndio, lá não pode. E aí os nossos territórios estão sendo, dentro desse desenvolvimento, colocado para receber os projetos energéticos, seja energia solar, energia por barragem, como o caso de Mariana e Brumadinho, que explodiu lá, né, que assolou toda que é uma representação do racismo ambiental, o que aquele crime provocou no estado de Minas Gerais. Mas o racismo energético, que fala com racismo ambiental, hoje ele é um tema muito posto para nós, porque os nossos territórios estão sendo invadidos por esses projetos sem uma coisa simples, que dentro daquela legislação que eu disse que o Brasil é bom, que é a consulta prévia, livre e informada. Você não entra na casa de ninguém sem ser convidado. Você não vai no almoço de domingo na casa de alguém se você não é convidado. A mesma coisa são esses projetos em nossos territórios. Ninguém nos pergunta. Então, tem ampliação de BR, linhões. E nessa questão energética do racismo ambiental, ainda tem uma coisa que é mais violenta. Essas energias que eles produzem em nossos territórios não iluminam os territórios quilombolas. A energia é produzida no território, passa por cima da comunidade que não tem luz elétrica e vai iluminar as grandes cidades. O racismo ambiental, nós estamos sendo impactados com ele porque, no Brasil, quem discute a pauta ambiental é maluco, pessoas que não têm o que fazer. E nós que somos as pessoas que não têm o que fazer, que discute a pauta ambiental, discute com o povo que acredita que a Terra é plana. Então, tem que ter muita aula de yoga, muita paciência para falar com esse povo sobre essas questões. O racismo ambiental ele é uma pauta urgente, e aí, Djamila, rapidamente, eu acho que você deve também conversar com seus educandos e educandas e educandes sobre a importância da COP30, que vai acontecer no Brasil no ano que vem, em Belém do Pará, onde o governador prometeu Joelma batendo cabelo e o Boto recebendo a gente no aeroporto em tom de deboche. Certo? Porque a COP em Belém do Pará está desalojando pessoas. A COP está destruindo casas. O governador, ou seja lá quem for, teve a brilhante ideia de eles querem dragar o rio para receber o povo. Como é que uma COP ambiental vai dragar o rio? Então, a COP ela vai acontecer no Brasil, mas ela não é dos brasileiros. Ela vai acontecer em Belém do Pará, mas os movimentos sociais estão sendo convidados a todo momento a não estarem lá. E é nesse espaço que discute a questão ambiental e, mais do que isso, que leiloa os nossos territórios. É nesses espaços que os nossos territórios são vendidos, Alessandra. É nesses espaços que diz que lá que no município de Queimada Nova, no Piauí, vai receber tanta energia, tanto parque eólico,
que as comunidades ficam ficam inviáveis de transitar pela própria comunidade. Então, e aí rapidamente, Djamila, porque não era o tema, mas assim, um outro tema no Brasil que estão falando muito é a transição justa. Não existe transição justa com racismo. Não existe transição justa sem titulação dos territórios quilombolas, sem demarcação dos territórios indígenas, sem titulação dos territórios pesqueiros. Não existe transição justa no Estado, no Brasil, se a gente não colocar as pessoas que estão lá como pessoas para serem ouvidas, escutadas, se geralmente aquele projeto, aquilo ali que eles estão querendo colocar, atende à comunidade. Racismo ambiental, ele está ligado a toda a forma com que o racismo é patrocinado no Brasil, com que ele é sustentado no Brasil. E fico feliz que o debate não está só entre nós do campo, da água e da floresta, e sim que uma mulher da periferia de São Paulo, lá de Paraisópolis, perceba que aquela enchente que leva a sua casa, que aquele esgoto que esburra lá no seu bairro, reflete na falta de água que nós estamos tendo no Nordeste, ou com fogo lá no território, lá no estado da Alessandra, ou esses dias de Djamila em Brasília, você não enxergava 1 metro na sua frente, por causa dos incêndios criminosos que estão colocando. A falta de chuva. Para nós, eu nem tanto, mas para o meu pai que planta, que é guiado pela chuva, hoje ele já não. Dizer que o calendário dele está totalmente maluco, porque no mês de março tinha água, março agora não chove mais. A chuva que era em outubro cai em setembro. A chuva que era em dezembro cai em março. A gente está 5, 6 meses sem chuva no Brasil. Sem entender que tudo isso é o debate das mudanças climáticas provocadas por nós, a gente não tem como continuar o debate. O racismo ambiental, ele é uma pauta, acho que não, o racismo energético, é uma pauta do dia, como diz a Câmara dos Deputados e Deputadas do Brasil. Ele precisa ser colocado com mais ênfase, mas também no sistema voltamos para a educação. Precisa ser colocado também como educação, ou senão a gente vai continuar cometendo equívocos e erros que já estamos fazendo há muitas décadas. Bom, então, as questões identitárias, quando a gente... eu fico desconcertada quando eu ouço Selma. Eu prestei tanta atenção no que ela falou, e veio 359 coisas na minha cabeça enquanto ela estava falando, que eu fico até difícil de concentrar. Selma, você não tem limites. Mas, para voltar à questão da nossa colega... eu acho que é fundamental quando a gente pensa existe uma ambiguidade, né? A gente precisa reconhecer que todo o processo de miscigenação leva a uma ambiguidade na identidade, no sentido de saber o que é prevalente, né? Eu me associo a quê? A questão da construção identitária é que ela repousa e ela ela é muito tributária do olhar do outro, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu sou nascida em Diamantina, uma cidade bem pequenininha, com 24 mil habitantes, é um ovo. A 260 quilômetros de Cuiabá, próximo ali da fronteira com a Bolívia. Nesses processos, né, de gerações, a minha avó, né, mãe do meu pai, tinha traços muito mais associados à africanidade do que, por exemplo, o meu pai. O meu pai tinha traços bem limítrofes, né, entre a africanidade e a indigeneidade, por conta do pai dele. Então, a identidade da minha avó foi construída dentro de estereótipos racistas que eram distintos dos estereótipos que o meu pai teve. Meu pai, me lembro de um dia dele chegando em casa, pé da vida, puto, desculpa. Por que eu falo pé da vida e depois falo isso?
Faz sentido, Jamila. Mas, e aí eu, enfim, percebi, porque eu tenho um colega que fica... Meu pai era uma pessoa muito séria, né? E, pô, o cara fica me chamando de pajé. Eu tenho um nome. Pajé, para aqueles que não sabem, é uma figura extremamente importante dentro de comunidades indígenas, né? E o meu pai ficou muito incomodado com aquilo. E eu me lembro que eu fiquei assim, devia ter o quê? Uns 11, 10 anos, e eu não falei nada. Eu ouvi a queixa dele, entendi por que ele estava zangado. E, enfim, não tinha maturidade para entender o quanto aquilo estava mexendo com ele, a ponto dele falar para a filha dele de 10 anos que ele estava muito aborrecido com aquilo, né? Dentro do ambiente de trabalho dele. Banco do Brasil, na época, que é um banco, enfim, público do Brasil. E a gente, dentro do nosso contexto familiar, a gente sabe qual é a comunidade indígena da parte do pai dele, né, de onde vieram, né, que é a comunidade dos Parecis. Só que, olha que engraçado, ninguém nunca, durante toda a minha infância, me abordou com um insulto que evocava a minha indigenidade. Era sempre a minha africanidade, porque eu era muito mais parecida com a minha avó. E eram sempre os insultos muito comuns no Brasil, né? Que você associar a cor da sua pele com excremento, com animais, né? E aquela coisa, e era de uma violência muito grande. Então, a minha identidade foi construída no sentido de eu estou num lugar no qual as pessoas não me querem aqui. Tanto que a minha mãe teve que me mudar de escola e eu tinha 5 anos. Eu tive que mudar de escola. E aquele processo, para mim, foi muito doído de viver. De perceber que, poxa, eu não vou poder ficar nesse lugar que era legal, era uma escola bonita, mas eu até fiquei feliz de sair porque estava difícil de viver. Então, a gente depende muito desse olhar do outro. E no Brasil, distintamente daqui, isso é muito pautado no fenótipo de como a tua genética vai se exprimir dentro dos seus traços. E o que eu acho muito triste também na minha história é que eu consigo contabilizar, e foi no processo de escrever o livro que eu consegui racionalizar isso, porque eu não tinha ainda percebido que os eventos discriminatórios na minha vida diminuíram e mudaram de natureza conforme eu fui crescendo, porque eu fui ganhando traços, por exemplo, que vinham mais da minha mãe, que eram traços mais europeus, né? Eu vou para um lugar, por exemplo, no qual eu não precisava andar 30 minutos para chegar na escola todos os dias. Então, como eu ia de ônibus, né? Teu tom de pele muda também. Então, eu vejo nas minhas fotos de infância, as minhas fotos na adolescência, as minhas fotos na vida adulta, eu consigo pautar, ver os elementos discriminatórios associados a cada traço, né? Uma pessoa preta, que não importa se ela toma sol ou não, né? A pessoa preta ela vai sofrer os mesmos tipos de insulto do primeiro dia ao último dia, porque não existe alternância na sua identidade. Agora, uma pessoa miscigenada, isso pode mudar. Por quê? Porque uma pessoa miscigenada, ela pode mudar o cabelo, ela pode pintar o cabelo, ela vai nesses limites, ela brinca com esses elementos. E muitas pessoas vão se travestir, né, de identidades raciais, porque o seu fenótipo permite. Então, nas entrevistas da pesquisa, eu me lembro de uma moça que havia me dito que ela tinha percebido que ela tinha muito mais aceitação no ambiente de trabalho porque ela usava o cabelo de uma tal forma e pintava com uma determinada cor, que apetecia mais aos gestores da empresa. E no dia que ela mudou, porque começou a ler, porque começou a perceber que aquilo era um saco, ter que ficar fazendo aquilo no cabelo o tempo inteiro, que aquilo não era necessário, o cabelo dela era bonito, que a cor natural do cabelo dela era maravilhosa, e que ela passa a assumir certos traços associados à africanidade, aí ela percebe o que? Ela recebe comentários detratores da sua aparência,
Ela começa a ser chamada para não ficar mais no atendimento ao público, mas para ficar mais na parte administrativa, porque não seria a pessoa adequada a receber determinados clientes. E aí as pessoas se perguntam por quê? A grande questão é, a gente não tem que questionar a mulher que quer sobreviver, a gente tem que questionar a estrutura social que impõe isso à mulher. Está tudo errado. Agora, dentro das construções identitárias nas quais as pessoas estão nesses limites, na maior parte das vezes, a nossa identidade vai ser definida pelo olhar do outro. Mas ainda assim, em algum momento, dentro do processo de miscigenação, a gente pode fazer escolhas, mas isso, para mim, muito particularmente, aqui eu não quero ditar regra para ninguém, porque eu acho isso um saco, e acho que é profundamente redutor dos espaços geopolíticos, e de como a gente vai usar as nossas experiências, os nossos conhecimentos para a luta antirracista, mas existe algo que é fundamental dentro das construções identitárias, que é o de entender que esse lugar da miscigenação é um lugar que nos permite ser essas pontes de aliança. Então, que maravilha que pode haver conversas entre comunidades indígenas e entre as comunidades negras para que a gente possa trocar experiências de resistência, de superação, de, por exemplo, o quanto é importante alianças dentro de comunidades indígenas e de comunidades quilombolas por conta da questão do racismo ambiental, porque essa pressão é muito similar. Portanto, firmar bases aqui para fazer grandes alianças e não permitir, por exemplo, que os nossos territórios sejam ocupados para ganância de, por exemplo, mineradoras canadenses. O país que mais tem mineradoras no mundo é o Canadá, que está no continente africano, e que está no Brasil, e que faz uma imensa pressão, e que depois quer fazer discurso de diversidade e inclusão no Canadá. Mas não dá para ser só da porteira para dentro. E da porteira para dentro também não está certo. Porque quando a gente vai conversar com as comunidades racializadas, imigrantes, negras e indígenas do Canadá, a gente vai perceber que a lógica é a mesma. Mas é o discurso que vem com essa coisa mais cosmética, né, de certos elementos aqui de políticas de diversidade e inclusão. Então, eu acho que a gente não pode querer criar fórmulas para as pessoas, sobretudo no Brasil, de pessoas pardas, porque a geopolítica racial no Brasil também é muito heterogênea, né? Uma pessoa negra no Amazonas é diferente de uma pessoa negra no Rio Grande do Sul. Ela tem traços que são semelhantes, mas as negritudes são experimentadas de maneiras distintas, também de acordo com a presença ou não da indigeneidade lá. Então, a gente precisa perceber essas distinções, mas, mais uma vez, para criar a nossa diversidade, a diversidade das negritudes, ela não é um problema, ela é uma riqueza. E nada mais poderia ser mais forte do que transformar a violência que foi imposta a mulheres negras e a mulheres indígenas a serem forçadas a ter relações com homens brancos, do que, séculos depois, que os descendentes dessas violências possam hoje assumir políticas e discursos de emancipação que honram seus ancestrais. É isso que é importante. Gente, muito obrigada. Tem mais tempo. Acabou o tempo. A gente Mas vai vocês podem continuar conversar, só um minutinho, gente. Vocês podem conversar com elas lá fora. Mas eu quero agradecer a Alessandra. Muito obrigada pelas suas contribuições valiosas. Muito obrigada, minha irmã Selma. Foi um aprendizado imenso para nós. Agradecer mais uma vez aqui a Clax, o King Juan por organizar esse evento, a professora Jordana, a professora Dila, todos e todas vocês. Vai ter um coquetel lá fora, a gente pode conversar com elas lá, mas que importante essa noite brasileira aqui, a gente falando em português brasileiro, e agradeço mais uma vez. Obrigada. Viva Djamila Ribeiro! Viva!